É difícil, hein? É difícil. Mas é gostoso porque nós estamos na presença do Senhor. Deus se faz presente neste lugar. E aí eu estava ali pensando, e agora? O que eu faço? Prega, adora, exalte ao Senhor. Quantos têm sentido a presença de Deus neste lugar? Quantos têm provado dessa presença maravilhosa de Deus neste lugar? O mais importante, queridos, é que o nosso Deus é tão fiel e tão maravilhoso. Independente da circunstância, o Senhor, Ele é amor. E nessa noite o Senhor tem preparado esse momento tão especial para que nós possamos desfrutar dessa presença gloriosa. Amém? Aleluia. E vocês vão, e glória a Deus. Querido, abra sua Bíblia. Parece que está todo mundo olhando aqui de cima, pastor. Parece que está todo mundo assim, anestesiado. Entendeu? Está todo mundo assim, envolvido pela uma presença de Deus gloriosa. Parece que o povo está assim, que bom sentirmos a tua presença. A sensação é essa. De repente vocês estão aí, não estão vendo, mas quando eu olho para o rostinho de vocês, eu percebo que parece que vocês estavam assim, Senhor, obrigado, Senhor, por esse refrigério sobre a minha vida. Querido, eu tenho aprendido que o Senhor é assim. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor não tem um coração igual ao nosso, o Senhor tem um coração abençoador. O Senhor, nessa noite, Ele tem feito algo especial. Eu queria compartilhar uma palavra contigo, querido, nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Quantos estão felizes? Diga amém. Amém. Aleluia. Então, vamos lá. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, querido, no livro de João, capítulo 3. Esse texto tem falado muito em meu coração. E eu quero nessa noite dividir com vocês. Porque fala de um homem, às vezes a gente está sempre repetindo, né? É porque a gente que está sempre na casa do Senhor, a gente está sempre ouvindo a palavra de Deus. E eu acredito que todo mundo já ouviu alguém pregar sobre esse homem que buscava um culto igual a este, que buscava uma presença igual a essa. Um homem que queria vivenciar algo muito grande, porque a história diz que ele era um cara da lei, ele conhecia a palavra, o Velho Testamento. Era um cara que tinha bastante conhecimento. E ele começou a ver em Jesus alguns sinais. Diga, ele começou a ver em Jesus alguns sinais. E esses sinais começou a chamar a atenção desse homem. Porque ele via a manifestação do poder de Jesus sobre aquele lugar, sobre aquela nação, sobre aquele povo. E ele, quando buscava dentro da palavra, ele conseguia identificar que aquele homem, que Jesus, não era simplesmente um sacerdote comum. Era alguém que a Escritura testificava da sua existência e do seu poder. Eu acredito que quando ele imaginava e via cada milagre acontecendo, ele podia presenciar que aquele Jesus, ele era o Salvador, que aquele Jesus era aquele que poderia mudar a vida do homem, era aquele que a Escritura estava em todo o tempo dizendo que ele viria buscar o seu povo. E aquele homem começou a vivenciar alguns milagres. Eu acredito que dentro dessa vivência, ele começou a ver paralítico andar, ele começou a ver cego enxergar, ele começou a ver pessoas sendo transformadas pelo poder de Deus. E aí que eu digo, ele gostaria de pertencer a uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. O desejo do coração dele
era conhecer mais de Jesus. O desejo do coração dele era provar da presença de Jesus. O desejo do coração dele era viver uma nova experiência com Jesus. Ele começou a identificar que o Messias era aquele, o Salvador. Ele começou a entender que só Jesus podia dar vida e vida eterna. E dentro desse contexto, dentro dessa busca, a Bíblia não diz, eu não encontrei em nenhum nas minhas pesquisas, quantos milagres esse homem vivenciou, quantos milagres esse homem pôde ver. Não tem nenhum registro. Mas eu acredito, por ele ser um observador e por aquilo que ele buscava em Jesus, ele tinha visto alguns milagres. De repente, ele viu um milagre quando Jesus ia entrar numa cidade. Ali havia uma mulher que tinha perdido o seu filho. A Bíblia diz que ela era viúva de Naim. Talvez esse homem presenciou essa passagem. Talvez esse homem foi impactado por aquilo que Jesus fez. Eu acredito que aquele homem estava ali porque ele era uma pessoa que observava Jesus. E de repente, ele pôde ver que o Messias era aquele que Isaías falava e apontava. Porque ele conhecia a palavra. Ele tinha conhecimento profundo. Mas ele precisava não só ver, ele precisava experimentar. Porque ver não é o suficiente na vida do homem. Ver o Messias não é o suficiente. Mas provar do Messias é a grande chave de vitória. Pertencer ao Messias, fazer parte do reino dele, é aquilo que o Senhor veio fazer nessa terra. E a Bíblia diz que quando aquela mulher saiu daquela cidade, eu ficava pensando porque aquela mulher já tinha sido impactada por uma perda muito grande, muito profunda. Aquela mulher, ela viu seu filho morrer, mas ela também já era viúva. Eu vejo que aquela mulher, ela vivia uma situação muito difícil naquele lugar, porque faltava para ela a esperança de continuar vivendo. Faltava nela a certeza de uma vida melhor. Quando eu olho para Jesus, querido, eu entendo o seguinte, que Jesus é aquele que nos dá esperança. Que Jesus é aquele que promove em nossas vidas uma mudança radical. Não tem como servir ao Senhor, não tem como estar na presença do Senhor, sem que haja uma mudança radical. Tem gente que tem buscado ao Senhor, mas não tem se aprofundado. Tem pessoas que têm levantado as suas mãos, mas não está buscando um relacionamento com o Senhor. Porque só Jesus, ele pode mudar a sua vida. E quando Jesus encontra aquela mulher naquele estado, Jesus fez um grande milagre. Talvez você olhando a passagem desta mulher, talvez você lendo este livro, você nem se sinta impactado. Talvez você lendo a passagem dessa mulher, no teu coração não traga nem mais alegria, você não está mais nem sendo impactado, porque parece que aconteceu há muito tempo atrás. Parece que não é algo tremendo, mas para aquela família foi algo grandioso. E talvez para algumas famílias aqui, alguns encontros com o Senhor foi algo tremendo. Porque o Senhor,
Ele é poderoso para mudar a nossa vida. E Ele ainda vai continuar sendo aquele que é o Senhor. Ele vai continuar sendo aquele que é o Redentor das nossas vidas. E quando Deus transforma aquela vida, quando Deus transforma aquela família, quando Deus faz um milagre naquele lugar, aquele homem, Nicodemos, ele vê e contempla esse milagre. Mas de repente você está dizendo, será que ele estava lá? Eu não sei se ele estava ali, mas alguma coisa, alguma notícia chegou para ele. Você está entendendo que quando Deus faz aqui, existem pessoas que não vão ver, mas poderão ouvir aquilo que o Senhor está fazendo quando você for boca de profeta. Quando você começar a contar novidade daquilo que o Senhor faz e pode fazer. Eu sempre lembro da minha mãezinha quando eu falo isso, porque eu fiquei 5 anos desviado e ela nunca me contou derrota da igreja. Todas as vezes ela falava, Jesus é bom, Jesus está salvando. Ela não estava, chegava em casa, meu filho, fulano de tal deixou de ir para a igreja. Não, ela falou, Jesus continua salvando, os teus irmãos estão adorando ao Senhor. Quando você é uma pessoa que é um profeta de Deus, você não leva notícia ruim, mas você leva notícias boas. Porque o céu, ele entrega para você notícias boas, querido, que vai fazer você ter vida, vai fazer o seu irmão ter vida. Esse é o propósito de Jesus. E quando Nicodemos começou a buscar, a querer estar com Jesus, a Bíblia vai dizer, querido, que ele procurou estar com Jesus na parte da noite. E a gente começa a conjecturar, a pensar, por que aquele homem busca o Senhor naquele horário? Por que aquele homem realmente separa aquele momento na escuridão? Talvez por causa do seu papel, da sua responsabilidade, de quem ele era. Talvez por causa de medo de morrer. Talvez por causa de alguma perseguição. Talvez por falta de coragem, de determinação. E ele escolhe um horário onde ele não poderia ser identificado por ninguém. E ele vai até Jesus. Diferente que em algumas situações a gente vê Jesus indo até as pessoas, mas ele vai procurar Jesus. Porque ele queria fazer parte de uma igreja que vai morar no céu. E eu começar a falar com Jesus, começar a perguntar a Jesus sobre o reino de Deus. É interessante que Jesus não foi mansinho com ele. Jesus não usou as palavras, mas ele foi direto, porque ele sabia que aquele homem precisava ouvir uma palavra que pudesse mudar a sua vida. Ele precisava ter a consciência, porque o reino de Deus não é fácil, querido. Ser igreja não é fácil. Fazer parte da igreja do Senhor não é fácil. Não é fácil, parece ser fácil. Éramos para ter igreja muito mais forte. Éramos ter o poder de Deus sendo derramado, pessoas mais saradas, pessoas curadas. Porque a gente vê salvação, a gente vê as pessoas se rendendo aos pés do Senhor. E Jesus não teve misericórdia. E a Bíblia diz que Jesus disse para ele que ele precisava nascer.
Só que ele não entende aquilo que o Senhor estava dizendo para ele. E muitas das vezes, querido, nos dias de hoje, nós não entendemos o que é nascer. Não entendemos o que é ser uma igreja. Não entendemos o que é nós sermos uns servos do Senhor. Não entendemos qual o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Se o vento bate forte, deixamos de ser. Se vem a tempestade, deixamos de ser. Se vem a perseguição, deixamos de ser. Jesus estava dizendo para aquele homem que ele precisava entrar dentro de um processo para que ele pudesse ser uma referência. E quando o Senhor fala com ele que ele precisava nascer de novo, trouxe para ele uma confusão. Embora ele era um homem muito inteligente, era um homem que tinha muito conhecimento, mas, como os jovens dizem, se está certo ou errado, bugou. E ele começou a indagar ao Senhor. A Bíblia diz, querido, que nós precisamos nascer. Mas nascer não é o suficiente. Tem muita gente que nasce, mas não vê o reino de Deus. Tem muita gente que nasce, mas não entra no reino de Deus. Jesus, ele foi duro com aquele homem. Talvez nessa noite a palavra que o Senhor tem preparado para as nossas vidas seja uma palavra dura. Porque talvez você esteja buscando ver o reino de Deus. E para você ver o reino, é só você nascer de novo. Para você ver o reino, é só você nascer. Mas para você entrar no reino de Deus, é algo muito maior. Precisa de arrependimento. Ver, precisa só você nascer, de você reconhecer. Mas para entrar no reino de Deus, precisa de arrependimento. Isso nos traz um esclarecimento, porque aquele homem, ele ficou impactado. E Jesus não bateu nas costinhas dele e falou: olha, você precisa nascer da água e do Espírito, meu amigo. Porque ser filho de Deus não é fácil. Fazer parte do reino de Deus não é mole. Ser nova criatura não é fácil. O reino de Deus vai sempre nos levar a nós estarmos sendo sujeito a renúncias. Ser servo do Senhor faz parte de um processo de renúncia, porque existe uma natureza dentro de nós que a todo momento está nos levando a pecar. Jesus estava dizendo: olha, você precisa ter coragem. Não tem meio termo. Não tem jeitinho. Para que você viva aquilo que eu tenho para a sua vida, você precisa ser autêntico. Para você desfrutar do meu reino, você precisa ser o cara. Não tem como ser um crente secreto. Não tem como ser um crente que não está na presença do Senhor. Para nascer de novo da água do Espírito é um processo. A Bíblia não diz que aquele homem, ele recebeu aquela palavra e se tornou discípulo de Jesus.
A Bíblia não diz que aquele homem disse assim: Senhor, eis-me aqui. Mas ele entendia o propósito de Jesus. Quando eu vejo esta palavra e entendo que, para que você possa ser filho de Deus, para que você possa ser um instrumento de Deus nessa terra, você precisa renunciar. E renunciar não é fácil. Seguir a Jesus não é fácil. Porque seguir Jesus não está no contexto de você estar aqui dentro somente do templo. Eu costumo dizer para minha esposa que nós não podemos adorar somente neste lugar. O culto não pode ser somente aqui. Eu não posso testificar do poder de Deus somente aqui neste lugar. Porque isso aqui acaba. Isso aqui termina. Daqui a pouco estaremos indo para o nosso lar e isso aqui vai acabar. E o culto precisa continuar. A adoração precisa continuar. O louvor precisa continuar. O amor precisa continuar. A presença de Deus precisa continuar contigo. E ela quer continuar. E quando eu vejo alguns exemplos da palavra do Senhor, eu posso dizer que apóstolo Paulo, ele sabia do que era ser filho do Senhor. Ele tinha consciência do que era nascer de novo. Ele tinha consciência do que era nascer da água e do Espírito. Quantas pessoas você conhece que nasceram das águas, mas não nasceram do Espírito? Quantas pessoas deixaram de beber a água? Quantas pessoas deixaram de ter o Espírito? Apóstolo Paulo, em Romanos, versículo 8, 35. O pastor André gosta muito dessa passagem. O apóstolo Paulo faz uma declaração porque ele sabia do que era nascer da água e do Espírito. Do que era você fazer parte do reino de Deus. Do que era você ser instrumento nas mãos do Senhor. Talvez o Senhor nessa noite esteja te despertando porque Ele quer que você seja uma referência. Às vezes eu fico muito preocupado. Não só eu, mas eu acredito que muita gente fique preocupada. Porque parece que as pessoas não são mais enraizadas na árvore da vida. Parece que as pessoas não estão mais plantadas nessa árvore. Parece que nós somos galhos que muitas das vezes escolhemos estar e escolhemos sair. Parece que muitas das vezes escolhemos estar em Cristo, mas de repente a situação muda e parece que você decide agora: não sou mais de Cristo. Se vem a fome, eu fujo de Cristo. Se vem a perseguição, eu fujo de Cristo. Se vem a nudez, eu fujo de Cristo. Apóstolo Paulo, ele estava dizendo que ele havia experimentado muitas coisas. Que ele havia experimentado aquilo que Nicodemos não entendeu através da palavra de Jesus. Apóstolo Paulo tinha passado por grandes situações. Ele tinha experimentado, ele sabia que estar na presença do Senhor, mesmo faltando alguma coisa, era a melhor opção.
era a melhor situação. Escolher estar na presença de Deus é a melhor coisa. Querido, vai vir tribulação sobre a sua vida. Não fique enganado. Vai vir angústia sobre a sua vida. No reino, tudo isso acontece. Mas uma coisa nós precisamos ter certeza: que o nosso Redentor, Ele vive. Que o nosso Salvador, Ele vive. Que o nosso Senhor, Ele ainda tem compromisso com a sua igreja. Que o nosso Senhor, quando Ele olha para você, Ele olha de uma forma especial. Ele não está olhando as suas imperfeições, porque o poder dEle é muito maior para mudar a sua vida. Mas o que o Senhor quer nesse tempo? O Senhor quer a atitude de você. O Senhor quer que você confie. Mas é difícil confiar. É difícil confiar, mas não é impossível. Está difícil? Confia no Senhor. Vê o apóstolo Paulo experimentar tudo que ele experimentou. Vê o apóstolo Paulo ter vivenciado tudo que ele vivenciou. Que ele nos leva a um entendimento que nada neste mundo pode roubar ou tirar a presença do Senhor sobre as nossas vidas. Não há vento, não há tempestade, não há dificuldade. A presença do Senhor sempre vai estar pairada sobre a sua vida. A presença do Senhor sempre vai estar. Ainda que o Senhor não fale nada, mas a presença dEle permanece. Mas uma coisa que nós aprendemos é que nós podemos nos afastar desta presença quando nós não entendemos o propósito de Deus. Quando nós não entendemos a vontade do Senhor. Um tempo atrás nós estávamos ali na EBD de manhã e foi falado sobre algo que mexeu muito no meu coração. Nós precisamos ser uma igreja que reage e tem atitude antes da cova dos leões. Nós precisamos ser uma igreja que age antes daquilo, da tragédia sobre as nossas vidas. Nós precisamos fazer algo antes da fome, antes do problema, antes da dificuldade. Nós precisamos ser essa igreja. E uma das coisas que nós falamos, quando Daniel ele vai àquele lugar, ele entende que o Senhor tinha permitido ele estar naquele lugar. Naquele lugar, ele simplesmente confiou no Senhor. Naquele lugar, a Bíblia não diz que ele começou a orar. A Bíblia não diz que ele começou a gritar. A Bíblia não diz que ele começou a dizer: Senhor, tira-me daqui. Senhor, mata os leões. Porque o processo já havia sido feito antes daquele local. Aquele lugar, ele só ia experimentar o milagre do Senhor. Quando nós estamos sendo perseguidos, querido, quando nós estamos passando por uma aflição, uma batalha,
Só contempla aquilo que o Senhor vai fazer por você. Só contempla aquilo que Deus vai realizar na sua vida. O grande problema é que nós somos uma igreja que se manifesta quando nós estamos vivendo o problema. Quando você está vivendo o problema, não é tempo de se manifestar. É tempo de Deus se manifestar. É tempo de Deus agir. É tempo de Deus fazer. É tempo de Deus realizar. É assim que Deus quer fazer. Quando você, no momento do problema, da dificuldade, você começa a agir. Você começa, parece que cavar cada vez mais. E cada vez que você mexe, fica pior. Cada vez que você tem atitude humana, fica pior. Mas quando você entrega na mão do Senhor, porque o seu papel foi feito antes, não foi feito depois. Aquilo que o Senhor quer fazer, aquilo que o Senhor quer realizar na sua vida, deixa Ele realizar. Aquilo que o Senhor quer fazer no meio da sua família, deixa Ele realizar. Aquilo que o Senhor quer acrescentar, deixa o Senhor acrescentar. Mas nós estamos trabalhando na frente de Deus. Nós estamos trabalhando para o Senhor. Mas o Senhor, é Ele que quer pelejar por você. Você é nascido de novo? Você é nascido da água e do Espírito? O nascido da água e do Espírito, ele não blasfema. O nascido da água e do Espírito, ele confia até o fim que o Senhor é o socorro bem presente. O nascido da água e do Espírito, ele entende tudo aquilo que Deus vai fazer. O nascido da água e do Espírito, ele entra numa fornalha. O nascido da água e do Espírito, ele leva o seu filho para ser sacrificado. O nascido da água e do Espírito, ele experimenta aquilo que o Senhor quer para a sua vida. O nascido da água e do Espírito, ele não negocia o seu direito de ser um filho. O nascido da água e do Espírito, ele não troca o lugar que Deus preparou para ele. O nascido da água e do Espírito, ele entende que o Senhor é a sua força. O nascido da água e do Espírito, ele entende que o Senhor é a sua justiça. O nascido da água e do Espírito, ele confia no Senhor como os montes de Sião que não se abalam. Os nascidos da água e do Espírito, ele entende que o Senhor é um socorro bem presente na angústia. Mas tem que ser nascido da água e do Espírito. A água faz você ver, mas o Espírito faz você entrar. A água faz você ver o reino, mas o Espírito faz você entrar no reino. Porque o Espírito te leva a um relacionamento com o Senhor. E aquele homem não entendeu isso. Aquele homem não compreendeu o que Jesus estava querendo dizer para ele. E parece que nós vivemos num tempo que muitas pessoas não estão entendendo aquilo que o Senhor tem ministrado, aquilo que o Senhor tem falado. Parece que nós queremos ouvir,
aquilo que é bom, aquilo que é agradável. Às vezes aquilo que é bom e agradável não é perfeito. Às vezes aquilo que nós ouvimos é agradável, é bom, mas não é perfeito. Por isso, Nicodemos, ele não entende aquilo que Jesus estava falando para ele. E de repente a Bíblia diz que ele foi embora para sua casa. Não sei o que aconteceu com Nicodemos, mas eu acredito que quando nós não entendemos o que é nascer de novo, nós perdemos a grande oportunidade das nossas vidas. Perdemos aquilo que o Senhor realmente quer fazer sobre as nossas vidas. Aquilo que o Senhor quer realizar. Aquilo que o Senhor quer fazer. O Senhor é o ser mais importante. O Senhor é o ser que deve ser adorado, que deve ser exaltado, que deve ser glorificado, independente daquilo que você vive ou daquilo que você está vivendo. Quando nós entendemos como igreja, como nós entendemos como família, que a aflição, que a tribulação não nos tira da presença do Senhor, fica tudo mais fácil. Quando nós entendemos que nada disso que o apóstolo Paulo viveu é motivo para você largar o Senhor, para você abrir mão daquilo que o Senhor tem para a sua vida, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. E talvez essa noite, querido, o Senhor quer realizar algo tremendo na sua vida. Mas você precisa dizer para o Senhor: Senhor, eu preciso nascer. Eu preciso nascer da água e do Teu Espírito, Senhor. Deus falava comigo no meu coração. Quantas pessoas estão perdendo a oportunidade de nascer. Quantas pessoas estão deixando de perder a oportunidade de ser filho do Senhor. Quantas pessoas estão perdendo a oportunidade de ser um instrumento nas mãos dele, porque não compreende que o Senhor é aquele que cuida das nossas vidas. Quantas pessoas estão perdendo a oportunidade de vivenciar o milagre de Deus, mas o Senhor trouxe você a este lugar para realizar um milagre sobre a sua vida. Oh, aleluia. Fique de pé, querido. Deixa o Espírito Santo de Deus falar no teu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus te abraçar nesta noite. Deixa o Espírito Santo de Deus visitar o seu coração. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei.
tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, me dá mais uma chance. Eu quero nascer. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, Que assim a vida seja tua, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. quero sim. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o teu espírito, assim eu farei. Me dá uma nova chance. Do teu espírito. É isso que o Senhor quer fazer sobre a sua vida. Eu Quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Queridos, como Daniel entendeu, Nicodemos não entendeu, o jovem rico não entendeu, e muitas das vezes, muitas pessoas não vão entender aquilo que o Senhor quer fazer. Eu costumo dizer que só os inteligentes vão entender. Só aqueles que entendem aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Porque só inteligente, querido, escolhe estar na presença do Senhor. Só inteligente sabe aquilo que Deus tem para a sua vida. Só inteligente, querido, confia no Senhor. Só inteligente não abre mão de estar na presença do Senhor. Só as pessoas inteligentes entendem que o Senhor tem uma nova chance. Só as pessoas. Talvez o Senhor nessa noite está dizendo: olha, eu tenho uma nova história para você. E você é inteligente. Se você é inteligente, você precisa dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu aceito, Senhor, a tua vida, ó Deus. Eu aceito, Senhor, a tua esperança. Eu aceito, Senhor, a viver aquilo que tu tem para a minha vida. Eu aceito, Senhor, nascer da água e do Espírito. É chance que o Senhor está te dando nesta noite. É chance que o Senhor está te dando nesta noite. Que talvez você não tenha mais. Talvez eu não tenha mais. Oh, aleluia.
quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Aleluia. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. então chora, querido. Chora sim. Se quiser te humilhar, O meu espírito, assim eu farei. por quê? Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Espírito.